Imagine você, uma criatura misteriosa, sombria, que mora dentro de uma caverna e que consegue imitar a voz dos seres humanos para atrair pessoas, muitas vezes até atrair crianças. Para o quê? Adivinhe, te dou 10 chances para você tentar acertar. Devorar, fazer um verdadeiro jantar. Essa é a premissa basicona de Mimic, um filme sul-coreano de 2017 que tem vários elementos interessantes aí, essa premissa que para mim é muito boa também. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para falar sobre Mimic. Aqui no Brasil ganhou um subtítulo Não Confie nas Vozes. Aquele, subtítulo padrão brasileiro, que é um filme lá da Coreia do Sul, que tem produzido, exportado tanta coisa legal pra gente ultimamente. E temos mais esse filme aqui que não é tão conhecido assim, quem sabe agora a galera se interesse mais, conheça melhor. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, para participar aí até de lives exclusivas que já estão rolando. E deixa o seu like, que ajuda demais, o canal é rapidinho e divulga os vídeos por aí também. O início de Mimic começa bem tenso, deixa a gente intrigado ali para saber o que é aquilo, rola um acidente de carro e aí um cara, na real, tá levando alguém para essa tal dessa caverna e dentro dessa caverna, que fica atrás de uma parede lá com os tijolos, tem uma criatura que vai usando umas vozes aí para tentar atrair a galera, e a gente já descobre que essa criatura não é flor que se cheire. E aí o filme corta para uma família, tem a mulher, o marido dela, uma filhinha dela e a mãe do marido dela. Esse casal, eles perderam um filho, na verdade o filho desapareceu há algum tempo. A nossa protagonista, a Hyeon, ela vive naquela esperança, É triste demais, cara. Uma mãe com um filho desaparecido, que não sabe o que aconteceu, a aflição, aquela coisa. Então a gente sente isso na personagem de fato. Ela vai andando na cidade, parece que ela vê o filho. Será que é uma questão psicológica? Ela toma remédio. E aí o filme pincela essa coisa, do psicológico. E aí tem o sobrenatural. E também divide o filme entre os gêneros, os aspectos dramáticos, que é bastante presente aqui, um suspense e apenas umas leves pitadas de terror. Saiba disso, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, é terrorzão e tal. Não é tão assim. Tem momentos sinistros, principalmente no final, mas até chegar lá, O diretor desse filme é o Woo Young. Eu quero parabenizar ele. Além de fazer um trabalho bem competente na direção, ele conseguiu umas 3 vezes criar situações com jumpscare, que é uma coisa que já tá batida e tal, mas que foram eficazes, pelo menos comigo. Porque a forma como ele vai filmando, aí ele vai enganando, aí você pensa que pode acontecer uma coisa, aí você já esquece, aí o negócio vem, pá, e você dá aquele pulinho, de leves, mas rola. E é um filme que dá gosto de assistir, Ele é bem filmado, ele é bonito, É um filme que, nossa, que imagem bonita, Que enquadramento pertinente, Com, sei lá, um personagem no centro da tela, enquadrando, pegando uma boa iluminação, um negócio que dá gosto de ver. E o filme, ele trabalha com essa questão sobrenatural, dessa criatura, eu diria aí, o filme tem 1h40, na primeira hora, de maneira sutil, tá? Porque a casa onde eles moram, essa família, é rodeada por uma floresta. Então, de vez em quando, tem cenas que um personagem escuta uma coisa. Será que é realmente algo? Ou será que é traquinagem do capiroto? Tem uma personagem que entra na história aqui, que eu não vou adentrar muito na importância dela e tal, mas quando ela chega, você fala... Tipo, a gente fica intrigado, tem um mistério.
Só que eu acho que também, em termos de narrativa, o filme depois ali dos minutos iniciais e tal, ele vai perdendo um pouco de foco, sabe? Ele não consegue trabalhar muito bem, desenvolver os assuntos principais. Ele dá uma atençãozinha aqui, aí ele tira, aí ele vai para uma coisa, né? A história vai se movimentando e eu acho que essa movimentação ela prejudica um pouco a forma que a história é contada, porque talvez, na minha opinião, se tivesse uma linearidade a mais, eles conseguiriam trabalhar mais o negócio desse mistério, desse monstro, dos ataques, entendeu? Seria um filme, beleza, poderia ter o aspecto dramático, mas o terror, o suspense, ele seria mais elevado e ele demora um pouco para emplacar, sabe? 아빠, 과자 더 줘도 돼? E apesar do filme, né, ter essa lentidão, não saber muito bem trabalhar em alguns momentos, o final me agrada. Pode não ser perfeito, mas é um final tenso e é um final que tem momentos ali bizarros, né? Existe uma certa claustrofobia, existe pouca iluminação, então tudo aquilo influencia pra gente ficar interessado, né? Como que vai ser a resolução dessa história. Sem contar nos subtextos que rolam aqui, não são tão desenvolvidos assim, mas estão, né? Que é luto, aceitação, a coisa, né, do filho da mulher desaparecer e tal, crenças também, tem uma questão de religião aqui no meio e de lendas urbanas, né? Que a gente pode tratar também como uma famigerada ali metáfora, que pode se misturar de certa forma com essa história aqui. 나 여기 있어. 언니야. 여기로 오라니까. 그거 우리 아빠 아니야. Então, para você que é fã do cinema sul-coreano, procure Mimic, né? É de 2017, tá? Tem outros filmes mais ou menos com nome parecido, mas é o sul-coreano de 2017, que para quem gosta desse tipo de narrativa, né, essa dualidade aí que a gente tem, pode ser que agrade. Eu dou uma nota 7 pro filme, achei um filme interessante, me pegou em alguns momentos, apesar de ter aquele sentimento de que poderia ser mais, sabe? Poderia ter trabalhado melhor algumas coisas, mas valeu a pena no fim das contas. Se você não conhece, vai lá que você pode gostar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, temos lá a família e tal. A primeira vez que a gente vê a ameaça ali agindo de uma maneira perigosa é quando tem dois irmãos procurando o cachorrinho deles, né? Eles são crianças, pré-adolescentes e tal. Estão ali perto da casa da mulher, eles até conversam, né, com a nossa protagonista. E eles chegam perto da parede ali onde tem a tal caverna e supostamente a tal criatura. Quando a menina acha que escutou um barulho, até o barulho do cachorro, né? Porque, né, a criatura imita, né? Ela, muito esperta, coloca a cara ali para perto da caverna e ela é puxada. Essa hora eu dei um pulo na cadeira que conseguiu. Eu achei que não ia ter nada demais. Mas a menina consegue fugir, né? Fica desesperada, a polícia é chamada depois. E aí, detalhe, uma menina desaparecida, que é uma personagem que vai ter uma importância aqui pra história, com um vestidinho todo sujo e tal, que tem o mesmo nome da filha da protagonista, né? Ela aparece. E aí, o que acontece, né? A nossa protagonista cuida dessa menina. Ela fala, não, vou cuidar dela e tal. Depois a gente vai na polícia, vai deixando ela uns dias aqui em casa e tal. Ela é pega pela emoção ali e tal. Inclusive a protagonista, Rion, eu tinha até esquecido isso. Quando ela tá lá ajudando as crianças do cachorro que desapareceu, etc, etc, ela encontra uma mulher também que tava no diabo da caverna, né? A mulher tá passando mal e tal. Essa mulher foi deixada lá, inclusive no início do filme. E é como se alguém tivesse deixando uma galera alimentando a criatura, será? Mas a mulher bate as botas, não dá pra saber nessa hora, pelo menos. Uma coisa legal do filme é que, apesar dele, né, ficar um pouco confuso ali no desenvolvimento de algumas coisas, ele já entrega de início que aquela menininha ali, nova, que apareceu,
ela não tem nada de normal. Por quê? Porque na polícia tem um detetive lá que tá olhando umas fotos antigas da década de 80 que ele vê essa menininha, né, com um outro cara lá e tal. Então a menina, que diabo é aquilo? Será que é a criatura? Aquele carinha do início do filme, que teve o acidente, que deixou a mulher lá na caverna, ele começa a ver umas coisas nos espelhos, vozes, né, imitando a mulher dele ou outras pessoas da vida dele. Não dá pra saber muito bem quem, porque eles não desenvolvem tanto esse núcleo, esse personagem, mas o cara tá sendo atazanado até umas horas. Detalhe que a senhorinha, que é a mãe do marido lá, do casal protagonista, ela tem problemas psicológicos, claro, e ela começa a atacar e ir atrás da menininha nova. Por que será, né? Ela parece que sente alguma coisa daquela menina. Detalhe, né? É bom a gente notar também que os espelhos, eles começam a ser tampados, principalmente essa idosa, porque eles estão vendo coisa nos espelhos também. Outra coisa que eu acho que poderia ter desenvolvido mais, sabe? Essa coisa, por que dos espelhos, por que aparecia ali, e aí de repente começa a tampar e tal. O que eu sei é que a senhorinha, a idosa, ela some, desaparece. O que será que aconteceu? 여기로 와. 순자야, 여기가 우리 집이야. Nisso, a polícia ela vai investigar. Aí a senhorinha, né? Será que ela foi abduzida pela criatura do espelho? Pela criatura imitona? A menininha some também, olha só que maravilha. E aí o investigador fala pra mulher, pra protagonista, fala assim, ó, essa menina aí é essa da foto? Sim, pois é, essa foto é de 40 anos. Como é que pode ser essa criança? 왜요? 이 사진은 최근 게 아니거든요. Meu amigo, o negócio vira um balaio de gato, porque aí depois o marido da mulher some também, tá todo mundo desaparecendo. Ela vai atrás de uma mulher que tem uma sensibilidade, ela é cega, né? Ela tem uma parada mística, que vai contar uma historinha pra ela, dessa lenda, dessa criatura. Por que não contou antes, né, tia? Mas vamos lá. Falando pra ela, não, é um tal de um tigre, aí um demônio da floresta, que emula o som das pessoas ou de animais para o quê? Pá, jantar, almoçar, merendar essas pessoas, né? Se alimentar da energia delas. 선택을 받은 거지. Na década de 80, essa criatura tomou o corpo de um xamã. Esse xamã era pai dessa menininha, né, da menininha lá que apareceu e tal. E os dois sumiram naquela época. E aí a mulher fala, né, provavelmente eles se tornaram servo, parte da criatura. Vai saber o que de fato aconteceu, né? 이걸 집에 걸어두게. Nisso, a filha de sangue mesmo da Ryun tá em casa sozinha, a menina, e ela começa a ser perseguida ali pela criatura dos espelhos e tal, que tá imitando vozes, tá indo atrás da menina, e aí aparece a menininha de novo e aparentemente salva ela. Fala, não, tá tudo bem, eu tô aqui, tô te protegendo. 준이야, 나 믿어. A mãe chega, né, e a menina tá lá, encontra as duas no guarda-roupa e tal, escondidas, e aí a menininha sombria, vamos falar assim, ela fala assim, ó, o seu marido e a vovó estão na caverna, então, né, se quiser, temos que ir lá buscar eles. E aí a mulher vai com a menininha, pega na mão delas, né? A ideia não muito boa, mas elas vão, adentram os interiores da caverna, um negócio grande, sombrio, começam, né, as vozes por todos os cantos, tem até voz do filho desaparecido da mulher. Aí eu fico pensando, provavelmente o filho dela deve ter sido, né, capturado por essa criatura aí também. Inclusive o trabalho sonoro aqui do filme é muito legal, ele dá uma coisa sinistra, assim, uma tensão na atmosfera. E aí surge uma espécie de zumbi, que no caso eu acho que é o xamã do passado, né? Que tá quase
como zumbi ali, com olhos de tigre. O demônio tá lá no corpo do cara, né? Ele começa a perseguir a mulher ali de todos os cantos. E aí tem uma hora que ela tá próxima do espelho, ele surge no espelho e vai puxando ela, só que aí o maridão dela chega, né? Quebra o espelho, salva ela, só que tem um detalhe, né? O marido, ele tá cego, ele não consegue enxergar nada. E aí a Hee-yeon, tentando sair, tem uma passagem lá, né? Que ela precisa escalar, ela tá escalando, ela começa a ouvir a voz do detetive e aí ela quase cai e é salva, né? Só que ela pensando que é o detetive, ela olha pra cima, quem que é? É o bichão, é o capiroto, a melhor pessoa, a melhor entidade pra salvar ela, né? Ela acaba soltando, não morre felizmente, só que tem um probleminha também, né? A nossa protagonista também está cega. E aí, meu amigo? Nisso a entidade passa a perseguir eles novamente, o cara agora tá com a cara meio querendo se transformar num tigre, sei lá o quê. E aí o casal, né, eles pensam assim, nossa, pra gente se livrar dele, muito provavelmente a gente tem que se livrar da menininha. Porque toda hora que ela tava, o bicho aparecia. Então eles meio que fizeram essa ligação. Que a menininha, né, filha do xamã e tal, ela estava ligada com o pai. De certa forma, isso é triste se a gente for parar para pensar, ela estava presa naquela maldição. Por mais que a parte dela fosse algo não maligno, mas ela estava ligada àquela maldição, enfim. E aí o casal tá indo embora, só que quando eles estão quase saindo, a protagonista passa a ouvir a voz do filho dela de novo. Falando, mamãe, não me abandone, mamãe, eu tô aqui, não me dê... Aí pesa, meu amigo, aí o psicológico dela fica daquele jeito, ela fala, não, eu não vou deixar meu filho aqui. Ela cai, né, na armadilha, o marido vai embora sozinho da caverna, ela volta, só que ela não tá enxergando, então ela vê lá no fundo uma silhuetinha, abraça, mas não é o filho dela, é a menininha imitando a voz do filho desaparecido para ela ficar lá, né? Então a menina, ela queria uma mãe, ela estava carente, era uma alma que estava ali completamente perdida. E a última cena do filme, né, uma tomada ali da floresta por cima e tal, mas não é só da florestinha não, porque a gente vai ouvindo as vozes da menina, da mulher, da protagonista falando, e isso ali provavelmente ela já tomada por aquela entidade, né? E não dá para entender muito bem como funciona, né? Mas parece que o demônio meio que possui ali e vai tomando a vida dessas pessoas, vai se alimentando de alguma forma. Mas enfim, a coitada da mulher ficou presa lá na caverna, que inclusive foi fechada, né? No finalzinho mostra lá que eles fecharam o lance da caverna e tal. Fim de filme, fim de Memek. Você já tinha ouvido falar desse filme? Você já tinha ouvido falar dessa criatura que imita? Quando te chamarem aí, cuidado, fala... Mamãe, é você mesmo? É sua avó mesmo ou é do demônio? Bem, eu vou ficando por aqui. Caso você não tenha assistido os últimos vídeos, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar assistir. Caso o YouTube não tenha mandado para vocês, um grande abraço e até mais.